Até que ponto vale realmente ficar inflando as tuas promessas, o teu discurso aqui no digital, pensando em vender alguma coisa, sabe? É uma coisa que eu tenho pensado muito e constantemente, porque é inevitável. Quanto, quando se abre um navegador, seja lá o que for, a gente vai acabar se deparando com anúncios, sabe? E só nos anúncios, por si só, já se vê, sabe? A maneira como muitas pessoas se comunicam para tentar vender alguma coisa. Seja no anúncio propriamente, ou com também, se tu vai olhar uma página, sabe? Quando tu vai olhar muitas vezes no conteúdo, a pessoa, como que ela se comunica, o que que ela articula de ideias para conseguir conduzir a audiência de um ponto até o outro, sabe? E até por vivências mesmo, em diversos, dezenas de projetos, a maioria das pessoas, quando olham para copy, que copy é comunicação voltada para vender alguma coisa no final de contas, mas acaba sendo comunicação como um todo, muitas pessoas acabam pedindo que se seja mais incisivo, que se seja mais apelativo, vamos dizer assim, sensacionalista muitas vezes, sabe? Fale um absurdo ali só para querer chamar atenção de qualquer maneira. E, particularmente, eu não acho isso nem um pouco interessante, nem um pouco. Aqui no canal que eu tenho, onde tu está vendo esse vídeo, eu poderia ser muito mais sensacionalista, muito mais apelativo, muito mais, a ponto de escrever absurdos para querer chamar atenção. Só que quanto maior o absurdo por atenção, olha, pensa nisso, quanto mais absurda for a tua comunicação, quanto mais apelativa, mais isso reflete num desespero em querer vender alguma coisa, sabe? E quanto mais desesperado tu parece em relação às coisas que tu comunica, isso respinga na percepção de valor que a pessoa tem. Quanto mais desesperado, menor a tendência do teu produto, do que tu tá querendo propor para aquela pessoa, seja bom, sabe? Porque, para pensar, se tu entra numa loja de grife, de artigos de luxo, numa relojoaria foda, sei lá, um carro massa, vai na loja da Jaguar, vai sei lá onde, sabe? Se o produto é bom, se a pessoa já tem moral na praça, vamos dizer assim, ou por si só, se o produto é bom, cara, tu não vai ficar de joelho, tu não vai ficar implorando, tu não vai ficar correndo atrás de cliente dentro da loja, de interessado, sabe? Não vai, não vai. Cara, tá aqui, é isso daqui. Muitas vezes tu não vai nem aumentar a voz. As pessoas que eu mais respeito na vida foram pessoas que praticamente nunca levantaram a voz, gritaram comigo, botaram a mão na cara, o dedo na cara para que eu fizesse alguma coisa, sabe? A maneira com que tu fala uma coisa, alguma coisa, é muito menos relevante do que o que tu fala. Tu botar uma melancia no pescoço pra vir com um discurso sensacionalista a respeito de um produto, a respeito de alguma coisa que tu quer vender, de uma proposta que tu quer trazer, não vai mudar a tua proposta sensacionalista. Não vai. Não vai amortizar, amenizar, pode ser que minimamente, sabe? Mas vai continuar sendo uma proposta apelativa. Um desespero por atenção, sabe? Vai continuar sendo. E, como eu disse, é um discurso muito comum, são ideias muito comuns que vêm sendo cultivadas e cultivadas e cultivadas e cultivadas no digital, sabe? A respeito de, cara, tem que fazer de tudo por atenção, cada vez mais e mais e mais. E não só de quem tá vendendo diretamente, como a gente vê isso em tudo, no quesito comunicação, atenção. Tu olha pro entretenimento, antes a pessoa, ela vinha lá no videozinho e, pô, quebrava um ovo na cara do outro pra chamar atenção, sabe? Quebrava um ovinho do entretenimento, dando risadinha, fazendo uma pegadinha. Depois de um tempo, o ovo já não passa a ser mais suficiente. A pessoa tem que dar com a frigideira na cara do outro. Daqui a pouco, não sendo suficiente, a pessoa tem que jogar uma cadeira nas costas da pessoa quando ela tá caminhando pra ser interessante, sabe? Daqui a pouco tem que jogar uma escada, daqui a pouco tu tem que jogar a pessoa de cima de uma laje para que, sabe? E a coisa vai tomando uma proporção que uma apela nesse nível, aí o outro apela aqui, aí o outro apela aqui, vai só subindo apelação, 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 sabe? E muitas vezes, na maior parte delas, na verdade, as pessoas elas não percebem que para que eu chame atenção, um dos pontos principais que ramifica todos os outros é justamente a quebra de padrão. E o que é quebrar um padrão? Antes disso, o que é um padrão? Padrão é alguma coisa que se repete. E alguma coisa que se repete também se chama de moda, sabe? E se eu tenho um padrão,
se eu tenho algum movimento que as pessoas estão fazendo no âmbito geral, eu só tenho que fazer diferente para me destacar. Só que esse diferente das pessoas, no âmbito geral, é exagerar mais do que o cara anterior. Entendeu? Justamente o cara quebrou o ovo, o outro vem quebra a frigideira, o outro vem quebra uma cadeira, o outro vem joga o cara de cima da laje, o outro vem dar um tiro, e por assim vai, pra querer chamar atenção, pra querer, sabe? E isso, conteúdo no geral, comunicação dentro da rede, e direcionando pra vendas, pra copy, pra infoprodutos, pra serviço, seja lá o que for, com viés de venda, isso daí respinga em página, respinga em anúncio, respinga em VSL, respinga em tudo, sabe? Quando, ao invés de acelerar, eu poderia frear um pouco mais isso. Também tô saindo do raio da maioria, vamos dizer assim, sabe? Ou, minimamente, eu poderia só ser eu mesmo, me preocupar em ser eu mesmo, entendeu? Quem que vai competir contigo? Quem que é igual a ti? Quem que tem os mesmos conhecimentos que tu tem? Ou, melhor, as mesmas vivências que tu tem, entendeu? Então, essa é a ideia. Quando eu paro pra pensar aqui no canal, cara, vou ser sensacionalista num título, numa thumb, sabe? Aqui esse vídeo, ele é justamente voltado para essa ideia do até quando vale a pena inflar a sua comunicação. É bem possível que isso seja o título do vídeo, que venha pra thumb, assim, nessa ideia, não tá exagerado, não tá nada, é o que é. Simples, sabe? Mas eu poderia aumentar muito mais. Você vai matar todas as suas vendas se você não der atenção a isso. Você vai, sei lá o que, sabe? Você vai passar fome no digital se tu não cuidar desse ponto, sabe? Enfim, sabe? Poderia, e muita gente faz isso. A maioria do mercado acaba fazendo isso. E eu olho e eu prefiro, tranquilamente, ser eu mesmo. Não ter peso na consciência. Tá passando uma ideia aqui boa, trazendo pra ti uma reflexão. E tá usando um título ali, sabe? Uma capa normal, entre aspas. Claro que eu sei de copy, eu trabalho como copy, eu entendo o que, que vai despertar na pessoa eu usar XYZ ali na hora de argumentar, na hora de criar a capa, na hora de criar o título, sabe? Eu direciono bem, eu dou uma enfeitadinha, como eu vou dizer, grosseiramente algumas vezes, quando não bem simples. Só que no âmbito geral, eu não me desespero pra chamar atenção, sabe? Eu não me desespero. Até porque a maneira com que a gente comunica alguma coisa também reflete nas pessoas em que a gente está trazendo para nossa volta. Tu para pra pensar nisso na tua vida, não só nas vendas, no contexto geral de relacionamento. Se tu for um cara extremamente agressivo, se tu for uma pessoa extremamente agressiva, tu vai trazer pessoas agressivas à tua volta. Se tu for uma pessoa sensacionalista, extremista, tu vai trazer gente extremista, gente sensacionalista. Se tu for uma pessoa sóbria, como eu tento ser, em relação aos argumentos, em relação às coisas que eu tento passar, sem mais nem menos, não subir num pedestal, não, sabe? É papo reto, velho. Tanto que até pra gravar eu deixo a câmera reta. Muita gente já disse, Arthur, deixa a câmera mais alta pra pessoa te olhar de cima e tal, ou bota a câmera mais embaixo pra que traz um ar mais, sabe? De grandeza. Isso aí acontece muito no cinema. Abre uma cena, tá vindo um chefão, um cara foda, a câmera vem de baixo pra cima. Superioridade. Muita gente já disse, Arthur, grava vídeo assim, cara, tal. Sabe? E eu, velho, bota uma roupa XYZ, cara. Às vezes é com a roupa mesmo que eu tô fazendo as coisas do meu dia, tranquilo, em casa, que eu vim, boto uma, sabe, uma camisetinha, uma coisa. Agora eu tava de regata, porque é verãozão, tô até meio queimado aqui. E, pô, só botei essa camisetinha aqui de boa, tal. Muita gente já diz pra mim, Arthur, bota um blazer, Arthur, bota não sei o que. O cara, o que eu me preocupo mesmo é em ser eu mesmo, sabe? Quanto mais eu sou eu mesmo, mais eu me destaco, naturalmente. E, além de me destacar, eu faço com que as pessoas se conectem comigo. Porque elas veem verdade em mim. Não só no que eu digo, mas em mim. Porque eu não tô me trajando de mais nada a não ser eu mesmo. Vindo aqui na boa, na tranquilidade total. Queria passar uma ideia legal pra ti, agregar uma reflexão, como é o objetivo desse vídeo, para que tu melhore a tua comunicação, para que tu abra os teus olhos em relação ao que tu tá fazendo, tá cultivando aí, sabe? Porque muitas vezes a gente tem uma ideia de criar uma comunidade, por exemplo, através dos nossos produtos, através das coisas que estamos fazendo. Pô, quero criar uma comunidade, quero criar uma assinatura, quero criar sei lá o que, sabe? E como eu disse, a maneira com que tu comunica vai refletir nas pessoas que tu tá trazendo. Tu quer ficar trazendo gente sensacionalista, gente extremista, gente pra bater boca, gente vai ficar enchendo o saco num checkout e depois compra um produto, gente, sabe? Pensa bem nas pessoas que tu quer trazer. Pensa em como tu quer se sentir quando tu comunica alguma coisa, quando tu vem gravar um vídeo, quando tu escreve um anúncio, quando tu grava um anúncio, sabe? Aquela pessoa que tu tá vendo do outro lado te agrada, é realmente tu. É esse o raciocínio principal que eu vejo que tem que se ter quando a gente tá
produzindo alguma coisa, quando a gente tá botando a nossa identidade na parada, quando a gente tá comunicando com as pessoas. Pô, sou eu mesmo, eu me identifico com quem que tá do outro lado. Cara, se a resposta for não, pensa bem no que você tá dizendo, entendeu? Pensa bem. Porque como eu disse, isso reflete nas pessoas que tu vai estar trazendo. Além da tua própria consciência, na hora que tu for deitar na cama e tu for pensar, pô, tô fazendo uma parada que não condiz comigo, eu tô exagerando pra caramba, não, eu sou de boa, ou não, eu sou um cara escrotão mesmo que gosta de ficar apelando por dentro dos olhos porque eu quero mesmo é dinheiro, extorquir todo mundo, sabe? Tem gente de tudo que é tipo. A questão, minha sugestão, é que tu não seja alguém que tu não é, sabe? Porque ficar sustentando essa imagem é muito difícil, é muito difícil. E tem aí diversos malefícios de se fazer isso. Diversas sequelas, vamos dizer assim, de ficar sustentando alguém que a gente não é. Entendeu? Discurso, imagem, visual, comunicação, no âmbito geral. Então, é pensar muito. Esse vídeo é mais para colocar a mão na tua consciência em relação às coisas que tu tá fazendo, que tu tá comunicando, primordialmente, para vender as coisas que tu tá propondo. Seja nas tuas ideias, num vídeo, seja um produto, numa página, no anúncio, enfim, seja lá onde for, sabe? Eu acredito que ainda exista e vejo através de muitas pessoas grandes, muito maiores do que eu, gente que eu já tive contato, gente que eu já trabalhei, que sim, com certeza e sem dúvidas, existe espaço para um marketing sóbrio, vamos dizer assim, sem exageros, sem estar embebecido. Tive que usar um embebecido aqui para dar uma finese no vídeo, mas que não esteja imerso nessa, vamos dizer assim, nessa poluição que vive, que tá mergulhada o vídeo digital, sabe? Toda vez que eu vou falar para alguém que eu trabalho com marketing digital diretamente, eu acabo puxando mais pro lado de, pô, eu trabalho com publicidade, vamos dizer assim, e marketing, publicidade, propaganda e marketing, acabo amenizando um pouquinho esse lado e muitas vezes eu tenho que explicar pra pessoa, por causa que é muito já queimado essa ideia, sabe, de marketing digital. Porque quando eu falo em marketing digital, já pula um monte de banners coloridos na cabeça da pessoa, um monte de cifrões, já pula um monte de promessas mirabolantes, que se tu vai morrer amanhã, que se tu não baixar esse e-book, se tu não sei o que, se tu não sei o que, sabe? E, cara, até que ponto que precisa disso? Até que ponto que isso é lucrativo, que isso é interessante, sabe? Como eu disse, poderia ser muito mais sensacionalista, muito mais extremista, muito mais apelativo, ao invés de ser um cara sóbrio. Pode ser que eu demore muito mais para crescer, a tendência é que sim, que eu demore mais para crescer, ao invés de estar me juntando com a maior parte do mercado sendo sensacionalista. Só que eu tô buscando o meu espaço afastado dessas pessoas. E gradativamente todo mundo cresce, sabe? Todo mundo cresce. E as pessoas vão se identificando com quem é mais genuíno, sabe? O cara pode ter o melhor discurso do mundo, ou pior, ou melhor, ou pior produto do planeta Terra, mas se o cara for genuíno, se o cara estiver ali realmente disposto a querer ajudar, falando papo reto, sem curva, pra querer realmente solucionar o que a pessoa tem de pepino do outro lado, cara, não interessa se tu tá de regata gravando um vídeo ou se tu tá, sabe, com um blazer. Velho, o que interessa é se tu tá realmente querendo ajudar as pessoas, se tá sendo genuíno do outro lado. Tu pode enganar as pessoas durante algum período, muitas vezes. Uma audiência, durante um lançamento, durante uma live, mas tu não vai enganar a ti mesmo na hora que tu for deitar a cabeça e a tua consciência te dá algumas cutucadas, entendeu? A não ser como eu disse, tu ou alguma outra pessoa seja pilantra mesmo e esteja achando isso super massa, super legal e é isso, vida que segue, mas tudo tem consequências. Tudo tem um preço, tudo é cobrado em algum momento, entendeu? Então eu prefiro muito mais e sugiro para as pessoas, clientes, pessoas que eu atendo, enfim, que, cara, seja quem tu é. Só isso, pô. Só isso. Domina o que tu tem que dominar dentro da tua área para mostrar que tu resolve a bucha que a pessoa tá buscando, sabe? E é isso, cara. Comunica isso da maneira mais genuína, mais humana possível, mais tu possível. Assim, naturalmente, já vai buscar teu espaço, já vai conquistando teu espaço, tua audiência, vai fazendo com que as pessoas fechem cada vez mais contigo, porque teus ideais, tuas opiniões estão sendo cravadas cada vez mais ali, expostas diretamente, e isso reparte, segrega. Quem gosta de ti vai se aproximar muito, quem não gosta já vai ser repelido, e é justamente essa a intenção da comunicação, que eu abrace quem realmente tá aqui para somar e que eu afaste realmente quem não tá, entendeu? Então, se tu ficar sustentando alguma coisa que não condiz com isso, acaba sendo muito difícil. E como eu disse, traz diversas sequelas aí, sem dúvidas. Então, a ideia, a base desse vídeo é justamente isso. Pensa a respeito da tua comunicação. Eu tenho um amigo que ele não é amigo, um conhecido, um cara que eu estudei lá
alguns anos, vamos dizer assim, ali pela quinta série, sexta série, eu estudei com ele, e aí, pô, agora, há alguns meses, ele criou um Instagram, ele trabalha com obra, ele tá trabalhando, ele e o irmão dele abriram uma empresa ali, uma empresa, vamos dizer assim, ele abriu uma empresa, eu estava pensando em MEI, ME, enfim, mas uma empresa que foi mais fácil. Ele abriu uma empresa de revestimentos. E aí, cara, ele posta vídeo lá com o celular dele, tipo, 1 megapixel, o bagulho todo quadrado, ruim pra caramba de tu ver, sabe? E ele lá usando as camisetas sujas de tinta. E o irmão dele lá todo esparramado em cima dos azulejos, lá tomando Coca-Cola e falando e fazendo o serviço dele, sabe? Não tem nada de elegante, de glamouroso e tal. Só que, cara, ele tem umas 1.000 pessoas ali, seguidores, no Instagram dele. E aquele número, há poucos dias atrás, tava tipo em 300. E eu conversei com ele, assim, bem por cima, a gente bateu uns papos, dando uma risada. Cara, ele não investe em anúncio, não investe em nada, tá crescendo bem rápido. As pessoas estão se identificando, tá achando muito legal. O engajamento que tu vê ali dos materiais dele são bem mais altos do que um convencional, porque o cara é ele mesmo. Cara, ele não tá exagerando, ele não tá apelando, ele não tá nada, ele tá ali simplesmente, cara. E ele abre a câmera e grava assim, sabe? Tipo, cara, pô, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu vi um vídeo dele muito legal há poucos dias que, cara, ele literalmente ele botou o telefone aqui, pau, se afastou da câmera e ficou, tipo, ele tava em pé no meio da rua, o celular, sei lá, tava encostado num poste, sei lá onde, e ele tava na esquina com a obra atrás, carro, volta e meia passava aqui, buzinando, fazendo barulho pra caramba, e ele gravando, cheio de chiado, cheio de coisa, e curtida pra caramba no vídeo. Uma penca de comentários. Porque o discurso do cara era totalmente genuíno, era totalmente ele. Ele parava na frente da câmera e falei, rapaziada, tudo certo com vocês? Ele tem um Rzão meio puxado. Ele, tudo certo com vocês? Cara, então, eu quero aqui falar dos meus planos para 2026, o que eu tô planejando com meu irmão, com meu mano aqui, pra gente fazer o nosso negócio, pra gente crescer, pra gente se desenvolver. Eu tô querendo estudar, eu tô querendo fazer isso, querendo fazer aquilo, aquele outro. Por mais que seja um jeito meio chucro, que não seja tão glamouroso, tão bem articulado a comunicação, mas é genuína, cara. É genuína. E quando a gente olha pra alguém que não tá se trajando de uma outra pessoa, isso passa uma credibilidade gigantesca. E a partir desse momento, a gente só precisa, ali do outro lado, ver que o cara domina o que ele realmente propondo para resolver o problema que tu tem. Tu não precisa ser mega sensacionalista para chamar a atenção, tu precisa ser tu, cara. Tu precisa ser tu, essa que é a sacada, sabe? E o desespero, que eu disse, ele acaba refletindo justamente na percepção de valor, na qualidade, percepção de qualidade que a pessoa tem do teu produto. Muito desespero, sabe? Exageradamente, já mostra pra pessoa que tem, não é tão bom assim. E que tu tem que compensar isso na comunicação exagerada para que a pessoa venha. Porque um produto por si só, cara, uma oferta, um produto, se for bom, cara, tu não precisa fazer muito esforço, as pessoas vão vir. Se tu falar pra pessoa, cara, eu tô querendo vender uma Ferrari por 50, R$ 50, quem quer? Eu posso falar isso dormindo, eu posso falar isso cochichando. As pessoas, elas vão vir feito um rio, assim, de gente, sabe? Porque a proposta é boa, entendeu? Então, é justamente isso, sabe? Busque ser genuíno, sabe? Se eu posso deixar aqui as minhas, vamos dizer assim, as minhas pontuações aqui, a principal dela é para tentar agregar um pouco nas suas reflexões aí, é, cara, seja tu. Não se preocupa mais com muita coisa. Comunicação, seja tu. Entenda, claro, beleza, de marketing, de estratégia, de funil, de XYZ, os cacete 4, de copy, de segmentar isso, aquilo, mas a base, seja tu. Seja tu. Um negócio não se sustenta, uma identidade não se sustenta, sabe? Se a gente não se vê naquilo que a gente tá ali expondo. Não sustenta, é muito difícil sustentar. E as mazelas, as chagas, sabe? As penitências a respeito disso são diversas. Não são poucas, sem dúvidas. A consciência ela pesa bastante. A não ser que tu veja isso com naturalidade, o exagero, sabe? Enfim. Mas, no âmbito geral, é isso. Seja tu, sabe? Seja tu, sem medo. Busca teu espaço, passando tua mensagem, propondo o que tu tem para propor, sabe? Se dedica a produzir um produto massa, uma oferta legal, a produzir conteúdos bons, a produzir bons anúncios, sabe? Sem exagero, sem desespero, sendo tu mesmo. Eu acredito piamente que isso faz com que as tuas conversões melhorem muito, muito. Isso se vê em vários especialistas, várias pessoas. Que nesse meu amigo tem muito infoprodutor com milhões de audiência, que o cara grava ali
o vídeo com o celularzinho dele aqui na cara, sem muita definição, e é isso, engajamento absurdo pra caramba. Gente que vai gravar anúncio, eu mesmo já fiz vários roteiros para várias pessoas, eu mesmo já gravei pra mim, que nem eu tô gravando esse vídeo aqui. Um anúncio parado, onde todo mundo dizia que tinha que ter dinâmica, que tinha que ter exageros e tinha que ter um monte de coisa, e gravei parado, e propus para outras pessoas que eu atendi gravassem paradas, sabe? E os resultados foram muito melhores, porque eu falava, cara, isso aqui é o norte do anúncio, até que eu escreva linha por linha, tu fica mais confortável só tendo o esqueleto, sabe? E independente do que tu vai falar aqui, só tenta falar sendo tu mesmo, cara. Tenta não exagerar, tenta não sei o quê. Se tu vai gravar um conteúdo, tenta não se, polir demais. Cara, se tu fala palavrão, foda-se. Se tu, sabe? Se tu gosta de dar uns berros, de gritar, berra, grita, mano. Mas seja tu, cara. As pessoas, elas buscam se conectar com quem elas se identificam, sabe? E a gente vê nitidamente, por mais que possa estar um pouco maquiado, possa demorar um tempo, mas a máscara cai. A gente consegue enxergar quem realmente é quem, sabe? Quando que a pessoa tá realmente confortável sendo e discursando o que ela tá propondo ali. E quando não, e quando isso dá choque e colide, sabe? Então, é basicamente isso. Seja tu, sem medo de ser. Porque os resultados, eu acredito piamente e venho comprovando cada vez mais que tendem a ser muito mais promissores do que ficar sustentando alguém que tu não é. Por medo de não vender o que tu quer propor. Exagero não é legal. Não soa bem, tanto na percepção de valor, quanto no sustentar isso por si só, olhando como indivíduo. Tá bom? É isso. Espero que tenha agregado bastante com essa reflexão aí. O vídeo ia ser muito mais rápido, já passou de 20 minutos. Meu caramba, e é isso. Se gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo. Sugestão até de outro, vai ser super bem-vindo. Se inscreve no canal, compartilha quem tu acha que vai ser útil. E é isso. Fique comigo para mais e melhores vídeos. Cada vez mais. Valeu? Tchau, tchau.